Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 15 de outubro e o texto diz assim: rumo ao extraordinário. A palavra de Deus está no Salmos 32, versículo 8, diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha que bênção de Deus, né? Aí o autor vai dizer assim, olha: desde que nascemos, colecionamos pequenas vitórias em nossa vida. Nosso primeiro passo quando bebês, a primeira nota 10 na escola, o primeiro emprego fazem parte de uma coleção de medalhas e troféus em nosso interior, né? Mas por trás de cada vitória houve tombos, erros, derrotas e vezes em que não fomos bem-sucedidos e até mesmo que saímos feridos, né? A verdade é que a vida não se trata apenas de vitórias, não é mesmo? Muitas vezes não sairemos vencedores, contudo podemos aprender a crescer através dessas situações. Nossas decisões e caminhos influenciarão diretamente nos resultados que iremos obter, se nos conduzirão a vitórias ou inconstantes derrotas. O versículo que lemos traz uma promessa da parte de Deus. Ele, além de cuidar da nossa vida, nos instrui e ensina durante o caminho, né? Glórias a Deus por isso. O pai é o professor mais perfeito, pois ele aconselha seus filhos, dá a direção e se importa com cada detalhe, né? Basta a gente crer e confiar em Deus. Se a gente orar, pedir sabedoria a Deus e pedir para Ele estar conosco em toda e qualquer situação, Ele vai estar conosco e Ele vai nos ensinar como um professor, vai nos orientar e nos ajudar em cada situação da nossa vida, amém? Aí ele diz mais assim, ó, o autor, né? Isso quer dizer que você pode consultá-lo e seguir a sua vida de acordo com os apontamentos dele. Isso não é incrível? Pela Bíblia, Deus fala conosco todo o tempo. Nela você encontrará muitas respostas, aliado a uma vida de oração. Seu coração naturalmente passa a se inclinar para as coisas de Deus e suas decisões passam a ser pautadas pela direção que ele aponta. Isso é ser dirigido pelo Espírito Santo. Olha que bênção, né? Você quer ser conduzido a grandes vitórias? Ouça a instrução de Deus Pai, que Deus Pai prometeu dar a você. Ele está perto e quer se relacionar com você e guiar os seus passos. Apenas creia e aproxime-se cada vez mais dele. O Pai o espera para uma jornada rumo ao extraordinário. E uma frase do autor diz assim: somente o Espírito Santo pode realizar as transformações necessárias em nossa vida, né? Glórias a Deus por isso, que nós possamos segurar na mão de Deus, né? E segui-lo, porque ele tem uma jornada extraordinária para cada um de nós. Basta a gente crer, confiar e depender dele todos os dias da nossa vida. Por isso que nós temos que acordar de manhã e já agradecer a Deus por tudo, por quem ele é na nossa vida, que ele é nosso Pai e ele cuida de nós, amém? Eu vou abrir um parênteses aqui sim, para fazer um agradecimento que tem aqui na página do livro, tá? Aqui, vou abrir um parênteses, depois a gente vai ler o Salmos 32, tá? Aqui diz assim, ó: agradecemos a todos os professores por seu compromisso e dedicação em moldar e inspirar vidas. Que Deus continue a abençoá-los com sabedoria e amor, capacitando-os a deixar um legado extraordinário para as futuras gerações. Seu valor é inestimável e sua paixão pela educação é um exemplo a ser seguido. Parabéns por seu importante trabalho. Feliz Dia dos Professores. Para você que é professor, professora, que Deus abençoe a sua vida e a sua dedicação, né? Para poder preparar a próxima geração, né? Os estudos e também com o seu exemplo, né? Aí vamos lá para o Salmos 32. A palavra diz assim, olha: bem-aventurado, né? A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Olha que benção, né? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Isso é o salmista Davi falando, né, com Deus, abrindo o coração para Deus, né? E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em todo tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, sob as minhas vistas te darei conselho. Daqui é o texto que nós lemos, né?
Deus ajudando ele e abençoando ele, né? Instruindo, ensinando o caminho certo a seguir, né? Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, aos justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Então aqui é o salmista Davi confessando os seus pecados para Deus, pedindo perdão de Deus e recebendo, né, a orientação de Deus para andar nos caminhos do Senhor e fazer a vontade do Senhor. E aqui no final, ele nos aconselha a nos alegrar e nos regozijarmos no Senhor, né? Porque Deus tem bênçãos para todos aqueles que são retos. Retos são as pessoas que obedecem a Deus, né? Que obedecem seus mandamentos, que fazem a sua vontade, que leem a Bíblia e cumprem tudo ali aquilo que Deus fala. É claro que a gente não consegue cumprir 100%, né? O único que cumpriu 100% a palavra de Deus foi Jesus, porque Jesus sempre foi bom e reto, e Jesus não tem pecado nenhum nele, né? Jesus é perfeito, mas nós, na nossa imperfeição, a gente tenta obedecer a Deus, né? No que Deus fala pra gente obedecer. A gente tem um temor reverencial a Deus, que é um amor, né? O amor pelo nosso Deus Pai. E nós vamos ali caminhando e tentando cumprir a vontade e o querer do Senhor, pra gente ter uma vida melhor. Porque Deus é o nosso Pai. E nós, como filhos, nós temos que andar em obediência. Da mesma forma que nós pedimos que os nossos filhos nos obedeçam, né? Que se os nossos filhos nos ouvem, quando os nossos filhos ouvem os nossos conselhos, eles passam por coisas boas em suas vidas. E quando eles nos obedecem, geralmente eles passam por situações difíceis, né? A mesma coisa é nós com Deus. Quando Deus nos aconselha com a sua palavra e a gente obedece, a gente tem coisas boas na nossa vida, a gente vive dias vitoriosos. E quando Deus fala e a gente não obedece, a gente passa por alguns apuros. Isso é verdade, já aconteceu comigo muitas vezes, de Deus falar e eu falar assim, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, e eu escolher o meu caminho, e aí no final dele eu caí e me arrebentei toda. E depois voltei chorando para Deus, pedindo perdão, né, e pedindo socorro para Ele, e Ele, na sua infinita misericórdia, me perdoou e me ajudou a me levantar novamente, amém? Então que a gente possa aprender no dia a dia, né, com os exemplos. Às vezes, a gente não precisa cair em todas as situações difíceis. A gente pode aprender com o exemplo de um irmão e de uma irmã que já caiu naquela situação e conta pra gente o testemunho dela. A gente não precisa cair de novo, cair também. Não, eu vou cair nessa situação difícil aqui, nesse pecado, porque eu quero testar para ver se é verdade que o irmão, que a irmã falou para mim. Não precisa. Quando a gente tem testemunho, a gente não precisa ir lá experimentar para saber se é bom ou ruim. A gente já tem o testemunho, né? Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e seus projetos. Que Deus possa abençoar a minha vida, a minha família e meus projetos. Que Deus possa nos ensinar a obedecê-lo e que nós poderemos viver uma vida extraordinária em Deus, porque Ele cuida de nós.